Olá pessoal, eu sou Francio Berto, professor e coordenador de GO médico residente, e hoje eu trouxe para vocês um tema muito interessante, tá? Que são os aspectos éticos e legais dentro da ginecologia obstetrícia nas provas de residência. Pessoal, esse é um assunto que cai com uma certa frequência e que quando cai, muitos candidatos têm dúvida, porque em geral a gente não gosta muito dessa interface aí com o direito, beleza? Então vamos aprender o que a gente precisa saber desse assunto para a gente acertar as questões. Vamos lá? Eu trouxe aí uma questão para a gente começar falando sobre o atendimento da vítima de violência sexual, beleza? Então caiu aí em 2021 na prova do Ceará. O que é que a gente precisa saber desse assunto? Pessoal, ó, no atendimento às vítimas de violência sexual, a gente precisa fazer a profilaxia das infecções sexualmente transmissíveis, beleza? Vou começar aqui pelas profilaxias das doenças não virais. Então, para sífilis, o que é que a gente vai fazer, pessoal? Para sífilis, a gente vai fazer penicilina benzatina, tá? Então, a gente vai fazer penicilina benzatina e aí a gente vai fazer uma dose única de 2,4 milhões. Por que uma dose única, pessoal? Porque você sabe quando foi que o evento de risco aconteceu. Então, a gente faz uma dose única porque se trata ali de uma sífilis primária, digamos assim, tá? A gente vai fazer ceftriaxona para o tratamento da gonorreia e azitromicina para o tratamento da clamídia. E o metronidazol aí para o tratamento da tricomoníase. Todas essas medicações são em dose única, tá? A ceftriaxona intramuscular em dose única, 1 grama de azitromicina por via oral em dose única e 2 gramas de metronidazol também em dose única. Pessoal, dessas medicações, o metronidazol, se você precisar adiar alguma delas, você vai adiar o metronidazol. Porque a tricomoníase, ela pode ter seu tratamento postergado, ela tem sintomas que vão aparecer depois, e o metronidazol pode ter aí interferência com a terapia antirretroviral para o HIV. Então, se você precisar aí fazer menos medicação para paciente, escolher uma que você não vai fazer agora, vai deixar para fazer depois, você pode escolher aí o metronidazol, tá bom? Em relação às profilaxias virais, a gente tem que lembrar de alguns conceitos. O primeiro conceito é o seguinte, pessoal. A hepatite B, a gente vai vacinar a nossa doente, tá? Se ela não tiver o esquema completo. Se ela tiver o esquema incompleto, a gente completa o esquema dela e está resolvido o problema. Preste atenção numa coisa que mudou recentemente, ó. Nos PCDTs antigos, a gente era mais abrangente aí com o uso da imunoglobulina para hepatite B. No PCDT atual, a gente só vai fazer imunoglobulina para hepatite B se o agressor for portador de hepatite B, beleza? E nos primeiros 14 dias da exposição. Então, se a paciente chegar com mais do que 14 dias de violência, a gente já não faz mais, mesmo o agressor sendo portador da hepatite B. Fechado? Então, cuidado que isso mudou recentemente. Além disso, para hepatite C, HPV e herpes, não existe profilaxia. Qual é a outra doença viral que tem profilaxia? É o HIV, tá? E aí no HIV a gente precisa saber fazer a profilaxia, porque de todas é a que é mais perguntada. Então, a gente faz o uso da TARV por 28 dias, né, para diminuir o risco de contágio, tá? E o ideal é que a gente comece a TARV nas primeiras 72 horas de exposição. Se não for nas primeiras 72 horas de exposição, a gente não vai mais fazer a TARV, beleza? A gente vai fazer para todo mundo? Não. A gente vai fazer a depender do teste rápido na vítima. Então, na hora do atendimento, você faz o teste rápido para HIV. Se o teste rápido vier positivo, aquela vítima da violência, ela já era portador do HIV. Então, não faz sentido eu fazer profilaxia se ela já era portadora, tá? Então, nesse caso, a gente não vai fazer profilaxia. A gente vai fazer se ela for negativa, para evitar que haja o contágio, ou se a gente tiver um teste inválido, ou se a gente não tiver o teste rápido disponível. Logicamente, nesse caso, a gente vai começar por segurança, beleza? Pessoal, outra coisa, o esquema atual é o tenofovir, a lamivudina e o dolutegravir. Esse é o esquema mais atual para profilaxia após a violência sexual, tá bom? Em relação à anticoncepção. Pessoal, a anticoncepção a gente tem que fazer nas pacientes que não usam uma contracepção eficaz.
Se a paciente não faz um contraceptivo de forma eficaz, de forma correta, tá? Ou um contraceptivo de alta eficácia, a gente tem que fazer a contracepção de emergência. A gente tem até 5 dias após a exposição para fazer essa medicação. O esquema que a gente usa é o uso do levonorgestrel. A gente pode fazer uma dose única de 1,5 mg ou fazer essa medicação, né, 0,75 a cada 12 horas, um total de 2 doses. A dose completa, a dose total, será de 1,5 mg de todo jeito. A gente só pode dividir isso aí em duas tomadas, beleza? Pessoal, e o segmento? Nesse nosso primeiro atendimento, a gente tem que solicitar as sorologias da nossa paciente para HIV, hepatite B e C, o teste de gravidez e o VDRL. Qual é o objetivo aqui? É saber se essa paciente já tinha alguma dessas doenças, tá? Porque se já tiver previamente, a gente vai precisar acompanhá-la depois, e para a gente saber se no futuro vai haver viragem sorológica de alguma delas. Então, esse é o objetivo da gente colher as sorologias na hora do atendimento, ok? E além disso, a gente tem que notificar. A notificação da violência sexual, ela é compulsória desde o ano de 2003, tá certo assim? Vamos lá ver nossa questão, ó. Ceará, mulher de 20 anos procura uma emergência ginecológica referindo ter sido vítima de estupro. A violência ocorreu há menos de 12 horas. A mesma refere ter tido uma sexarca aos 18 anos, sem atividade sexual no último ano. E ela não faz uso de método anticoncepcional. Então, a gente já sabe que a gente vai ter que fazer a contracepção de emergência. Ela não tem nenhuma patologia prévia. Ela chega na sala de atendimento chorosa, acompanhada de uma amiga. Qual é a conduta adequada? Pessoal, vamos ver aqui, ó. A. Solicitar sorologias para HIV, hepatite e sífilis. Pessoal, correto. A gente tem que solicitar as sorologias para acompanhamento. Iniciar profilaxia após o resultado dos exames. Pessoal, nada disso. A gente vai iniciar a profilaxia imediatamente para as doenças não virais. Para a hepatite B, a depender do status vacinal da nossa paciente. E para o HIV, faz o teste rápido já na sala de emergência, tá? Letra B. Solicitar profilaxia para ISTs, realizar vacinação para hepatite e HPV e anticoncepção de emergência se o beta-HCG for negativo. Pessoal, a vacinação para HPV não entra no protocolo de atendimento à vítima de violência sexual e a contracepção de emergência não depende do beta-HCG. Depende de quê? Se a paciente faz ou não faz um método contraceptivo eficaz, tá? Letra C. Realizar coleta para pesquisa de clamídia, gonococo, HIV, hepatite e sífilis, correto? Sorologias têm que ser coletadas. Profilaxia para IST e contracepção de emergência de imediato. Perfeito. Tudo aquilo que a gente conversou, né? Letra D. Realizar exame ginecológico e, na ausência de lesões, realizar profilaxia para IST, anticoncepção, a depender do beta-HCG. Anticoncepção a gente já viu que não. E a gente não vai encontrar nenhuma alteração nesse exame físico, pessoal. A paciente acabou de sofrer uma violência. Você espera um corrimento, uma úlcera genital, alguma coisa? Lógico que não, tá? Então, não depende do exame físico. A resposta aqui seria a letra C, tá bom? Pessoal, e aí vamos ver essa questão que caiu em Pernambuco em 2018 sobre o atendimento também à vítima aí de violência sexual. Então, pessoal, no Brasil, a interrupção da gestação está prevista em lei em 3 situações, tá? Primeira situação, violência sexual. Segunda situação, se aquela gestação puser em risco a vida da gestante. E a terceira situação são os fetos com anencefalia. Então, vamos estudar cada uma delas direitinho. Então, vamos lá? Primeiro, começando com a violência sexual. Pessoal, na violência sexual, existe um rito que a gente tem que seguir. Tudo se inicia com um relato da paciente sobre o que aconteceu. É o chamado relato circunstanciado. A paciente vai lhe contar o que foi que aconteceu. E você vai ter que emitir um segundo documento, que é o parecer técnico, contrário ou a favor da interrupção da gestação. O que é que a gente precisa saber? Se há compatibilidade entre a data da violência e a idade gestacional. Se houver, o parecer técnico é favorável à interrupção. Se não houver, o parecer técnico é contrário à interrupção, tá?
E aí a paciente vai assinar 2 documentos. O termo de responsabilidade, onde ela assume a responsabilidade pelas informações prestadas, e o termo de consentimento livre e esclarecido sobre o procedimento do abortamento, tá? E aí vai ser realizado o abortamento. Esse é o rito processual, ok? O abortamento por violência sexual ele só pode ser realizado até a 22ª semana de gestação, onde a gente tem aí a definição de abortamento. O médico pode se recusar? Pode. Ele pode alegar objeção de consciência, desde que ele encaminhe a paciente para um outro profissional que faça o procedimento e que aquela situação não seja uma situação de emergência. Por exemplo, a paciente foi vítima de violência sexual e ela provocou um abortamento clandestino, digamos assim, tá? Abortamento provocado em alguma situação. E ela chega na maternidade com sangramento importante, beleza? Nessa situação de emergência, de risco de vida materno, tá, da mulher, o médico não pode alegar objeção de consciência, mesmo ele sabendo que se trata de um abortamento, mesmo ele tendo as suas questões pessoais, na situação de emergência ele não pode alegar objeção de consciência, tá bom sim? Pessoal, recentemente, a gente teve no Brasil um caso de uma interrupção prevista em lei que gerou uma grande repercussão na mídia. E, em seguida a esse caso, foi publicada uma portaria pelo Ministério da Saúde, onde a gente estava obrigado a notificar a autoridade policial daquele caso de estupro, guardar material biológico para confrontação genética e oferecer uma ultrassonografia à paciente para ela ver o embrião ou o feto. Pouco tempo depois, essa portaria foi republicada, onde se tirou da portaria a parte da ultrassonografia, persistindo aí a parte de notificar a autoridade policial e guardar material biológico. Presta atenção. O atendimento à vítima de violência sexual não está subordinado à comunicação à autoridade policial. Você não precisa da autorização da polícia para atender em saúde qualquer pessoa. O atendimento da violência sexual continua da mesma forma. O que está se discutindo, e essa portaria é objeto aí de contestação no Supremo Tribunal Federal, é se você vai notificar ou não vai notificar a autoridade policial. Se essa é a função do médico ou não é, e aí envolve questões legais, questões jurídicas que serão resolvidas, tá bom? Mas não impede o atendimento em saúde, muito menos as interrupções da gestação que já estão previstas na literatura. A portaria do Ministério da Saúde não tem força superior a uma lei, tá? Então a lei continua valendo normalmente, tá? Vamos lá para a nossa questão? Se o médico faz um aborto numa vítima de estupro e depois é descoberto que a mulher não falou a verdade, embora tenham sido seguidas todas as orientações da norma técnica, quais são as consequências para a mulher e para os profissionais? Então, pessoal, é aquele rito processual que eu expliquei para vocês. Relato circunstanciado, parecer técnico, termo de responsabilidade, termo de consentimento. Se você seguiu todo o rito processual, você e a equipe multidisciplinar, e depois foi constatado que a paciente mentiu, tá? Que aquela gestação não foi oriunda de uma violência sexual, você não será responsabilizado, tá? A paciente que vai responder civil e penalmente pelas informações prestadas, tá bom? Então vamos lá, letra A. Ninguém responderá, tá errado. Que vai responder é a paciente. Letra B. Somente a mulher submetida ao aborto responderá criminalmente. Perfeito. A mulher e todos os profissionais. A gente já viu que não, tá? Apenas o médico também não, porque ele está protegido se ele seguiu o rito recomendado, tá? Então aqui é a letra B, beleza? Pessoal, as outras situações que a interrupção da gestação está prevista é o risco de vida à gestante. Nesse caso é o chamado abortamento terapêutico, ele pode ser realizado a qualquer momento da gestação, tá? Vai depender da condição clínica da paciente. Nesse caso, a gente precisa que exista um laudo assinado por 2 médicos relatando a necessidade da interrupção daquela gestação
e que a comissão de ética hospitalar participe aí desse caso, ok? Essas são as condições. E na anencefalia? Pessoal, na anencefalia a gente também pode interromper em qualquer idade gestacional. Aqui é o requisito para isso acontecer é que existe uma ultrassonografia com mais do que 12 semanas, comprovando a anencefalia, de preferência em 2 incidências diferentes e um laudo assinado por 2 médicos. Esse é o critério, tá certo? Pessoal, então vamos ver aqui algumas questões sobre esse assunto. Ó, 2021 caiu em Pernambuco. Quando se faz necessária a autorização judicial para a interrupção da gravidez antes da viabilidade fetal? Então, letra A. Gravidez resultante de violação sexual mediante fraude. Se é por violência sexual, está previsto em lei. Risco de morte materna. Está previsto na legislação. Gestante com idade menor do que 14 anos. Pessoal, cuidado no detalhe. Paciente menor do que 14 anos, isso é considerado estupro de vulnerável. Então, esse abortamento está previsto em lei. Beleza? Fetos com anencefalia. Também vimos que está previsto em lei. Quem é que não está previsto em lei? Malformações incompatíveis com a vida. Mesmo a gente sabendo que esse feto, quando nascer, ele tem uma patologia que torna incompatível com a vida extrauterina, esse abortamento não está previsto na legislação. Então, para esse caso, a gente precisaria de uma autorização judicial, por isso que a letra E é a resposta da nossa questão. Ok? Pessoal, vamos ver mais um aqui, ó, sobre anencefalia, tá? Então, sobre anencefalia, a questão que é a correta. Letra A. O médico pode, a pedido da gestante, e só após autorização do Poder Judiciário, do Ministério Público ou de qualquer autoridade, interromper a gravidez. Não, pessoal, por quê? Porque essa interrupção está prevista na legislação, perdão. Então, a gente não precisa de nenhuma autorização. Letra B. Na assistência ao feto anencéfalo, são recomendadas manobras de ressuscitação. Pessoal, se o feto anencéfalo nascer, a gente não vai fazer manobra de ressuscitação, porque aquela alteração que ele tem é incompatível com a vida extrauterina. Então, não estão indicadas manobras de ressuscitação. Letra C. Faz-se necessário o laudo ultrassonográfico com idade a partir de 12 semanas por 2 médicos em 2 incidências diferentes. Está corretinho. D. De acordo com sua consciência, o médico tem direito de negar informações e acesso à interrupção da gravidez. Pessoal, o médico pode alegar objeção de consciência em realizar um abortamento, desde que não seja uma situação de emergência e que ele encaminhe essa paciente a outro profissional, mas jamais recusar informação e acesso à paciente. Está errado. Letra E. A interrupção da gravidez só pode ser realizada até a 20ª semana de idade gestacional nos casos de violência, mas se for risco de vida e anencefalia, em qualquer idade gestacional. Então, aqui também está errado. A resposta seria a letra C, beleza? Pessoal, então, vamos ver aqui outra questão. Caiu em Pernambuco, 2011, mas traz um conceito muito importante. Pessoal, naquelas situações onde a interrupção da gestação está prevista na lei, tá? Eu não preciso de ordem judicial. Se está previsto, não precisa de ordem judicial. Eu só preciso de ordem judicial para aquilo que não está previsto na lei. Esse conceito ele cai em questões como essa que eu trouxe para vocês e cai em alternativas. Então, a gente tem que ter isso muito claro. Eu só preciso de ordem judicial para aquelas situações onde a interrupção já não está prevista na legislação. Beleza? Então, vamos lá, ó. Qual desses documentos não é obrigatório para a realização de um abortamento resultante de estupro? Se é resultante de estupro, está previsto na legislação. Então, eu não preciso de ordem judicial e eu não preciso de boletim de ocorrência, beleza? Cuidado para não confundir com aquela situação da portaria do Ministério da Saúde. A portaria atualmente nos obriga a comunicar para a autoridade policial, mas não condiciona o atendimento a essa comunicação. Então, você vai atender, vai fazer tudo do mesmo jeito. Depois você vai informar a polícia do que está acontecendo até que o Supremo Tribunal Federal se manifeste sobre essa situação. Beleza? Letra A. Relato circunstanciado é aquele documento onde a paciente explica o que aconteceu. Parecer técnico se há compatibilidade entre
a data da violência e a interrupção da gestação, termo de aprovação do procedimento, que é o TCLE, e o termo também de responsabilidade do que a paciente prestou de informação para você. Todos esses são documentos que estão previstos na norma técnica, exceto a letra C, o boletim de ocorrência, tá bom? Pessoal, então agora vamos discutir outro conceito aqui importante sobre atendimento à vítima de violência sexual. Então, caiu no Ceará em 2018. Ó, uma adolescente do sexo feminino procurou a unidade básica de saúde para consulta ginecológica. Durante o exame, observam-se sinais de violência sexual recente. De forma acolhedora e respeitosa, o médico da família aborda o assunto e a paciente chora ao relatar que estava sendo abusada pelo padrasto, pedindo que não comunique à sua mãe. Qual deve ser a conduta do profissional que realizou o atendimento após oferecer o suporte psicológico adequado ao caso? Pessoal, então aqui o conceito em relação ao sigilo médico e o atendimento a adolescentes, tá? A gente precisa também ter esse conceito muito claro. Preste atenção. Se a nossa paciente não tem uma condição que ponha sua vida ou sua segurança em risco, a gente não é obrigado a quebrar o sigilo. Então, por exemplo, aquela adolescente que nos procura simplesmente solicitando uma anticoncepção porque iniciou sua atividade sexual sem isso caracterizar uma violência, você não precisa quebrar o sigilo médico, tá? Agora, se a situação que a adolescente está ali relatando expuser ela a um risco pessoal ou puser em risco sua segurança, aí a gente é obrigado a quebrar o sigilo médico e comunicar às autoridades responsáveis. Vamos ver as alternativas? Letra A. Realizar notificação do caso para o Ministério da Saúde, deixando a decisão de notificar as autoridades para o paciente e seus familiares. Pessoal, isso não é verdade, porque eu estou diante de um paciente menor de idade que foi vítima de violência sexual. Então, nesse caso, a gente tem a obrigação de quebrar o sigilo e fazer a comunicação. Está errado aqui. B. Notificar o caso para o Ministério da Saúde, Conselho Tutelar, mesmo que não haja o consentimento informado da paciente e dos seus responsáveis. Tá verdadeiro, pessoal. Nesse caso, a gente tem que quebrar o sigilo independente do que a paciente tenha nos pedido, tá? Letra C. Pedir autorização da paciente e familiares para denunciar o agressor e, caso discordem, fazer o atendimento inicial e encaminhar para serviço de saúde especializado. Não, pessoal, aqui não. O paciente foi vítima de violência, é menor de idade, a gente tem que quebrar o sigilo e fazer a notificação. Letra D. Chamar familiar da confiança da paciente e realizar uma conferência familiar para sensibilizar que denunciem o padrasto, não comunicando às autoridades sem esse consentimento. Pessoal, você pode até fazer tudo isso, tá? Mas você tem que comunicar também. Você não pode se omitir, beleza? Nesse caso, a gente é obrigado por lei, tá? Aqui é a resposta, letra B, tá bom? Pessoal, outro conceito aqui importante. Vamos lá? Uma gestante de 14 semanas de gravidez resultante de estupro é submetida à indução do abortamento com misoprostol. Evolui com cólicas intensas e um sangramento transvaginal significativo com pressão arterial de 9/5 e um pulso de 120. Então, minha paciente tem instabilidade hemodinâmica durante um abortamento de uma gravidez resultante de estupro. Encaminhada ao centro obstétrico, o obstetra, encontrando-se sozinho no plantão, realiza o exame de toque e verifica céfico-dilatação com conteúdo do aborto transpondo o canal cervical. Ao tomar conhecimento de que o aborto foi resultante de estupro, o médico alega objeção de consciência e nega-se a realizar a curetagem uterina. Ante o quadro, como avaliar a conduta do médico? Pessoal, então é aquilo que a gente estava conversando, ó. O médico tem direito à objeção de consciência, mas em duas situações ele perde esse direito. Que são essas duas situações? É se a paciente tiver uma situação de emergência, como é o nosso caso aqui, tá? Então aqui está diante de uma situação de emergência, a paciente tem instabilidade hemodinâmica. Ele não tem mais esse direito, ok? Além disso, ele precisaria encaminhar essa paciente, mesmo que não fosse uma situação de emergência, ele precisaria encaminhar essa paciente para outro colega. Se ele está sozinho, então ele também não pode
recusar esse atendimento, tá? Então, nessa situação, esse médico não tem direito à objeção de consciência. Ele é obrigado, pelo Código de Ética Médica, a realizar o procedimento. Então, vamos lá. Letra A. Correta. Não, a gente já viu que nesse caso não cabe a objeção de consciência. Tá? Então, vamos descartar a letra B também. Letra C. Incorreta, pois não cabe a objeção de consciência quando há risco de danos ou agravos à saúde ou risco de morte. É isso aí. Risco de vida para paciente. Não cabe a objeção de consciência. Beleza? Incorreta, pois não há o direito à objeção de consciência para médicos que atendam pacientes em serviços de urgência. Não é o tipo de serviço onde você está. É a situação da paciente. Tá? Então, se você está numa situação de emergência ou se você é o único médico disponível, você não pode alegar objeção de consciência. Aqui é a letra C. Beleza? Pessoal, então vamos ver aqui mais um conceito importantíssimo e bem atual, que é sobre a cesariana a pedido. Então, pessoal, ó, a resolução 2144 do CFM do ano 2016 estabelece os critérios para a realização de cesariana eletiva. O que é a cesariana eletiva? É aquela situação onde a paciente decide, sem ter uma indicação médica precisa, que ela quer que o parto dela seja através de uma cesariana e ela vai agendar o dia dessa cesariana. Beleza? Então, o que é que diz a resolução? A cesariana eletiva a pedido é direito da gestante em situações eletivas, tá? Isso não se aplica às urgências. Beleza? A paciente precisa ter sido informada sobre os riscos e benefícios e os riscos comparativos com o parto normal, e isso precisa ser registrado num termo de consentimento livre e esclarecido. Conceito importantíssimo. Esse tipo de cesariana só pode ser realizado a partir de 39 semanas. Por quê, pessoal? Porque hoje em dia já se sabe que o feto entre 37 e 39 semanas, que a gente considera um feto já a termo, na verdade ele ainda tem desfechos perinatais piores do que aquele feto após 39 semanas. Por isso que se criou uma classificação diferente. De 37 a 39 a gente chama o termo precoce. E após 39, o termo completo ou termo real. Em inglês, full term. Tá? Então, nessa situação é onde as complicações perinatais se reduzem. Então, é a partir de 39 semanas onde a gente pode realizar a cesariana. Beleza? Nesse caso, também cabe a objeção de consciência e a gente deve, na verdade, encaminhar essa paciente a outro profissional. Beleza? Então, foi justamente isso que nossa questão perguntou. Ele queria saber a idade da interrupção. Então, a gente já sabe que é com 39 semanas, a partir de 39 semanas, no termo completo, que a gente pode marcar a cesariana a pedido. A resposta aqui é a letra D, tá bom? Pessoal, e sobre a esterilização? A esterilização definitiva, a laqueadura tubária. O que é que diz a legislação sobre isso? Vamos aprender? Vamos junto, ó. No Brasil, a gente pode realizar a esterilização cirúrgica definitiva, mas a gente tem que cumprir alguns critérios. Que critérios são esses? Então, a gente pode fazer esterilização em homens e mulheres com capacidade civil plena de decidir, beleza? Que tenham mais do que 25 anos, tá? Então, mais do que 25 anos, e preste atenção. É ou, não é e, tá? O paciente ou a paciente precisa ter mais do que 25 anos ou 2 filhos vivos, tá? Então, mais do que 25 anos ou 2 filhos vivos, e precisa haver um intervalo de 60 dias entre a decisão de fazer o procedimento e o ato cirúrgico propriamente dito. Tá? Então, tem que haver um intervalo de 60 dias para a paciente poder pensar a respeito dessa decisão, beleza? Outra situação que a gente pode realizar a esterilização cirúrgica definitiva é se uma futura gravidez puser em risco a vida da mãe ou do futuro filho. Nesse caso, a gente precisa de um relatório escrito e assinado por 2 médicos diferentes, tá? Agora vamos prestar atenção no que a gente não pode fazer, tá? Então, a gente não pode fazer esterilização definitiva durante a gestação, o parto e o abortamento e o puerpério, tá? Então, no ciclo gravídico puerperal, a gente vai aprender assim, no ciclo gravídico puerperal, a gente não pode fazer laqueadura. E
a gente tem uma exceção a esse item aí da lei, uma única exceção. É se a paciente já tivesse sido submetida a várias cesarianas sucessivas. Nesse caso, a gente pode mesmo dentro do ciclo gravídico puerperal, tá? Se a paciente não tiver plena capacidade de decidir por alteração aí mental permanente ou temporária, a gente vai precisar de autorização judicial, tá certo? E o procedimento de esterilização realizado tem que ser por laqueadura tubária ou por vasectomia. Não pode ser esterectomia e nem oforectomia, ok? Último detalhe, se houver uma sociedade conjugal entre os dois cônjuges, né, a gente precisa da autorização do outro. Então, se o homem vai fazer uma vasectomia e há uma sociedade conjugal, precisa da autorização da mulher. Se a mulher vai fazer uma laqueadura, que é o muito mais comum, né? Mulher vai fazer laqueadura, há uma sociedade conjugal, precisa de autorização do marido, tá bom? Vamos ver nossa questão? Letra A. Então, presta atenção aqui, ó. A gente tem uma mulher de 30 anos, tá? Com 28 semanas de idade gestacional. Ela é hipertensa crônica. E ela tem o desejo de fazer laqueadura, o marido concorda, tá bom? Qual a alternativa correta? Letra A. Deve-se respeitar a vontade do casal realizar uma cesariana com laqueadura. Pessoal, deixa eu dar um outro detalhe aqui da lei. Se você fizer uma laqueadura durante o ciclo gravídico puerperal, exceto naquela situação de múltiplas cesarianas repetidas, que não é o caso da nossa paciente, é a primeira gravidez dela, tá? Então, fora essa exceção, se você fizer uma laqueadura durante o ciclo gravídico puerperal, a pena é agravada em 1/3, tá? Então, não pode, beleza? E não pode também fazer uma cesariana só para fazer uma laqueadura, tá? B. Deve-se respeitar a vontade do casal, porém o procedimento da laqueadura só pode ser realizado após 42 dias do parto. Aqui está correto. Por quê, pessoal? Porque 42 dias depois do parto acabou o puerpério, tá? É o puerpério tardio, passou. Então aqui já não é mais ciclo gravídico puerperal, a paciente tem mais do que 25 anos, a gente pode fazer a laqueadura dela, tá? Letra C. A laqueadura não é possível nesse caso porque a paciente não tem 2 filhos vivos. Pessoal, não é e, é ou, é 25 anos ou 2 filhos vivos. Então, se a minha paciente tem 30 anos, independente do número de filhos, eu posso fazer o procedimento, tá? E letra D, a via de parto dessa paciente é obstétrica, mas a laqueadura tubária pode ser realizada logo a seguir de um parto vaginal pela via umbilical. É verdade, pessoal, dá para fazer por via umbilical, mas não pode. Por que não pode? Porque não pode fazer no ciclo gravídico puerperal, tá certo? Então, aqui também está errado. A resposta, letra B, tá bom? Pessoal, então agora vamos ver uma questão aí que caiu no Ceará em 2017, agora falando sobre reprodução assistida. Então vamos entender um pouco sobre isso. Vamos lá, pessoal, ó. A reprodução assistida no Brasil está aí submetida a uma resolução do Conselho Federal de Medicina, que é a resolução 2168 do ano de 2017, tá? Quais são os principais pontos dessa resolução? Primeiro, o limite máximo para paciente ser submetida a uma técnica de reprodução assistida. Esse limite é de 50 anos, tá? Então, para paciente ser paciente de reprodução assistida, ela tem que ter no máximo 50 anos. Agora, para doação de gametas, certo? Para doar gametas, o limite é de 35 anos para as mulheres e 50 anos para os homens. Então, não confunde. Uma coisa é a mulher ser submetida a uma técnica de reprodução assistida. O limite é 50 anos. Agora, para doar óvulos, é 35 para mulheres e doar espermatozoides é 50 para os homens, tá? Não pode haver caráter lucrativo ou comercial e os doadores e receptores não podem conhecer a identidade um do outro, ok? Quem escolhe a doadora para aquele casal é o médico. Lógico que ele vai tentar aproximar as características fenotípicas daquele casal. Mas não é o casal que escolhe de qual doadora ou de qual doador vai vir o óvulo ou o embrião, tá? Quem escolhe isso é o médico, tá? Então não pode haver seleção nesse sentido, tá?
Também não pode haver seleção de sexo ou de qualquer outra característica, como cor do olho, cor do cabelo e por aí vai. A única coisa que é possível são doenças. Então, se tem uma doença, por exemplo, que é ligada ao cromossomo X, a gente pode fazer uma seleção de gametas para evitar esse tipo de doença. Mas selecionar características fenotípicas não pode, beleza? E o número de embriões? Pessoal, até a resolução de 2017, a gente poderia fazer em mulheres até 35 anos 2 embriões, entre 36 e 39, 3 embriões, e a partir de 40, 4 embriões, tá? O que mais que essa resolução dizia, pessoal? É proibido a redução embrionária, ou seja, se eu implantei os gametas e eu tenho 3 embriões lá no ventre materno, eu não posso ir lá e reduzir um, deixar 2. Ou se eu tenho 2, reduzir um e deixar só um. Isso não é possível. Se implantou 3 e os 3 vingaram, né? Foram 3 gestações bem-sucedidas, vai parir trigêmeo, ok? É permitido o uso de reprodução assistida nas populações heterossexuais, homoafetivas e transgêneros. Também é permitido gestação compartilhada em relacionamentos homoafetivos femininos. Ou seja, se eu tenho um relacionamento homoafetivo feminino, uma pode ser a gestante e a outra doar os óvulos. Isso é possível, tá bom? Se após 3 anos os embriões que estão congelados não forem utilizados, tá? E se for a expressa vontade do casal, eles poderão ser descartados. Mas isso daqui está registrado, beleza? Cessão temporária do útero, também chamado útero de substituição. Pode. Até um parente de 4º grau você pode fazer, mas não pode haver caráter comercial. Aquilo vale para isso aqui também. É permitida a reprodução assistida pós-morte? É permitido, desde que houvesse uma autorização prévia para que isso acontecesse, tá bom? Pessoal, só que essa resolução de 2017, ela foi atualizada recentemente em 2021, tá? E ela foi substituída pela resolução aí 2294. Então, cuidado, que o que mudou costuma cair na prova, né? Então, vamos lá. O que foi que mudou, assim? Quais foram os pontos principais? Mudou a doação de gametas. Lembra que o limite era de 35 anos para as mulheres e 50 para os homens? Pois é. Agora é de 45 para os homens e 37 para as mulheres. Então, aumentou um pouco nas mulheres e reduziu um pouco nos homens, tá? O que mais que mudou? O número de embriões transferidos. Lembra que antes era 2 até 35, 3 de 36 a 39 e a partir de 40 eram 4 embriões? Pois é, agora ficou mais simples, digamos assim. Até 37 anos, a gente só pode transferir 2 embriões, tá? A partir de 37 anos, 3 embriões. Então, não existe mais a previsão de se transferir 4 embriões, ok? Se você fez o estudo genético desses embriões e você sabe que os 2 são euploides, você só pode transferir 2. Então, se fez estudo genético, sabe que os embriões são euploides, só transfere 2. Tá bom assim? Então, vamos lá para a nossa questão, pessoal. Então, ó, questão: um casal infértil por falência ovariana, a mulher tem 45 anos, o homem 51. Decide realizar uma fertilização in vitro após consulta com o ginecologista. Quanto ao aconselhamento, de acordo com a resolução 2121/2015, deve-se. Pessoal, a questão faz referência à resolução 2015, que é muito parecida com a de 2017. Vamos lá? Letra A. Relatar que a doadora de óvulos não pode ter mais do que 35 anos, para garantir que o óvulo seja saudável e a gestação seja segura. Então, lembra, até a resolução de 2017, o limite de doação de gametas era 35 anos nas mulheres e 50 anos nos homens. Então, aqui está correto. B. Permitir que o casal pague a uma vizinha de 30 anos que tem prole completa, para doar os seus óvulos, para que eles realizem a fertilização in vitro. Pessoal, pode ter caráter lucrativo ou comercial? Não pode. Então, aqui está errado, tá? Letra C. Escolher no banco de gametas da clínica óvulos compatíveis com as características fenotípicas do casal. Pessoal, quem é que escolhe o fenótipo? É quem? É o médico, tá? O casal não escolhe quem vai ser a doadora. Também não pode escolher o sexo e não pode escolher características fenotípicas. Então, aqui está errado,
Letra D. Informar que a idade máxima, tanto para a mulher quanto para os homens, para técnicas de reprodução assistida, é de 50 anos, impossibilitando o casal em questão, porque o homem tem 51. Pessoal, o limite de idade para você ser paciente da reprodução assistida, não para doar gametas, é de 50 anos para as mulheres, tá? Não é para os dois, é para as mulheres. Então aqui tá errado. Resposta aqui é a letra A, tá bom? Pessoal, espero que vocês tenham gostado dessa aula. A gente sabe que assuntos que aí geram uma certa dificuldade para a gente em geral não gosta desse tipo de assunto. E até por isso é importante, porque quando ele cai, ele gera dúvida em muitos candidatos, beleza? Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, curte nosso vídeo, deixe seu comentário, compartilha com seus amigos para a gente poder continuar produzindo esse tipo de conteúdo. Desejo a todos uma boa prova e um forte abraço.